Hoje estamos aqui em frente à sala do NAPNE e a gente vai abordar no nosso tema o que é o NAPNE. E iremos também falar com alguns representantes do NAPNE e explicar qual a importância dele aqui no IFCE. Como vocês podem ver, o NAPNE é Núcleo de Acessibilidade às Pessoas com Necessidade Específica. Hoje estamos aqui no NAPNE e iremos conversar um pouco com a Joyce Raina, uma das bolsistas aqui do NAPNE. Então, Joyce, como está sendo a sua experiência aqui no NAPNE e como você se sente sendo bolsista do NAPNE? Tem como explicar esse processo seletivo que você fez para estar aqui hoje? No processo seletivo que eu fiz, eu tive que fazer uma prova, uma mini prova. Depois eu tive que fazer uma redação de 30 e poucas linhas, eu acho. Foi de uma certa lei, eu não lembro mais, sobre a lei da inclusão, vamos dizer assim, entendeu? Aí eu fiz lá tudo bonitinho, também nesse processo seletivo tem uma entrevista. E quando eu fiz a entrevista, disseram que a melhor da entrevista foi eu, ou seja, eu me senti realizada fazendo essa entrevista e mais realizada ainda passando para poder fazer a bolsa. Eu gosto muito daquilo. E o que você poderia, assim, a sua experiência aqui, como é que está sendo mais ou menos? Tá boa. Segunda e sexta eu venho de manhã, fico a manhã toda aqui no NAP para minha carga horária. Se eu tiver alguma monitoria nesses dias, segunda ou sexta da manhã, eu posso ir, porque no sistema vai estar constando que eu tô trabalhando. Terça, quarta e quinta, eu venho depois do almoço e fico aqui até o meio-dia e meia, que é o horário mais ou menos que eu volto para a sala e fico esperando o professor. Só isso. E o que você costuma fazer aqui enquanto passa tempo no NAPNE? Eu fico vendo videoaulas no computador e praticamente é quase fácil. Às vezes eu ajeito o documento, ajudo a Luciene, as aulas de outras meninas a fazerem as coisas. Por exemplo, as aulas desses dias me pediu ajuda para levar os gatos para o lar temporário. Eu ajudei ela a levar os gatos para dentro do carro. Luciene me pediu para fazer outras coisas, como falar sobre as leis que estão guardadas na parede, fazer ilustrações e desenhos, que ela disse que isso ia ajudar. Então tá sendo uma experiência bem legal, eu até gosto. E agora a gente está com uma das representantes do NAPNE. Boa tarde. Falar um pouquinho do NAPNE, né? O NAPNE é um núcleo criado dentro da estrutura dos IFCS para atender e trabalhar com pessoas que tenham necessidades especiais. E falando um pouquinho do objetivo e da importância do NAPNE, somos iguais nas nossas diferenças e isso é assegurado por lei, né? Não somos todos iguais fisiologicamente, na nossa fisionomia, ou alguns têm algumas necessidades que necessitam de maior atenção. E isso é acobertado por lei. Essas pessoas elas devem ter uma atenção, né? Aquela necessidade, por exemplo, cadeirantes ou pessoas com alguma síndrome, alguma deficiência, devem ter ali o aparato necessário para desenvolver suas atividades curriculares, para ter êxito, para obter sucesso. E não só isso, né? Acolhimento, empatia, então é isso que o NAPNE ele tenta trabalhar dentro da comunidade acadêmica. E agora uma das perguntas também que é importante é qual o impacto do NAPNE aqui no IFCE? Não só a gente está cumprindo a lei, que isso é básico e essencial, né, para pessoas portadoras de necessidades especiais, questão de acessibilidade, vários outros fatores dentro do desenvolvimento acadêmico, como também a questão da conscientização, né, de que essas pessoas têm os seus direitos e esses direitos devem ser assegurados, elas devem ser respeitadas, né, e elas são iguais a qualquer outro estudante que vão apresentar a desenvoltura, caso lhe seja dado o suporte necessário. Vai. E para a senhora, o que seria mais incluso no NAPNE? O que falta, assim, Eu acho que a principal questão dentro do ambiente acadêmico, do ambiente escolar, tanto é a estrutura física, né? Algumas coisas de estrutura física, elas precisam de melhores adaptação, né? Serem melhores trabalhadas de uma maneira que acolha melhor aquele estudante, como também metodologias diferenciadas para facilitar a aprendizagem daqueles estudantes. Estamos aqui
com a coordenadora e professora Luciene, que vai nos falar um pouco sobre quais são os ideais do núcleo do NAPNE. Maravilha, meus queridos estudantes, que bom recebê-los aqui na sala do NAPNE, do IFCE Caucaia, para falar um pouco desse núcleo que é tão importante, pelo menos na minha percepção e acredito que na maioria das pessoas, para a luta anticapacitista. Então, para falar do núcleo de acessibilidade, para falar de quais são os ideais, primeiro a gente vai falar do que significa essa sigla. O que é NAPNE? NAPNE é Núcleo de Acessibilidade às Pessoas com Necessidades Específicas. Observe, não é especiais, é necessidades específicas. No âmbito do IFCE, os NAPNEs eles existem na maior parte dos campi, quase todos, é para existir em todos. E eles têm como objetivo principal a divulgação e o cumprimento no ambiente educacional e para além dele das premissas e definições que constam na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015. E o que essa Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência tem a ver com o ambiente escolar? Tem tudo a ver. O ambiente escolar, ele está inserido em uma sociedade. O ambiente acadêmico escolar, como é o IFCE, ele influencia essa sociedade, mas ele também é influenciado por ela. Deste modo, vários contextos que existem como problemas, preconceitos, capacitismo, que é um tipo de preconceito contra a pessoa com deficiência, racismo, xenofobia, misoginia, todos esses contextos que infelizmente existem como pragas da nossa sociedade, eles também acabam existindo em todos os espaços da sociedade, inclusive no espaço acadêmico escolar. Falar sobre isso, perceber o espaço, avaliar as barreiras que ele apresenta para as pessoas, é um primeiro passo para conseguir melhorar esse espaço para todos. E melhorar esse espaço para todos pressupõe pensar em equidade, que é, bem entre aspas, uma igualdade de oportunidades. Então, algumas pessoas vão precisar de um suporte maior do que as outras em uma determinada situação e podem não demandar esse suporte em outras. Esse suporte maior, são as adaptações às quais as pessoas têm direito. Pessoas com deficiência, de um modo mais específico, são pessoas assistidas por essa lei, Lei 13.146 de 2015, e são pessoas que, no âmbito do núcleo de acessibilidade às pessoas com necessidades específicas do nosso NAPNE, são aquelas que são nossos protagonistas. Tá? Então, esse núcleo ele é feito para promover acessibilidade, inclusão educacional, para divulgar legislações e para construir um ambiente anticapacitista, um ambiente com equidade aqui dentro do IFCE Caucaia e para buscar que isso também seja a partir de cada um dos nossos queridos estudantes, a partir de cada um dos nossos servidores terceirizados, servidores técnico-administrativos, servidores docentes, a partir de cada pessoa da comunidade escolar ampla, estendida, que frequenta esse espaço, que a gente dissemine boas práticas, boas condutas, práticas assertivas, para que a gente construa uma sociedade melhor. Então, a gente vai contar como pessoas extremamente importantes nesse contexto, cada um dos nossos estudantes e cada pessoa da comunidade escolar estendida. Então, professora Luciene, para você, quais são o principal objetivo assim, do NAPNE? Pronto. Excelente pergunta. O NAPNE tem vários objetivos, mas todos eles giram ao redor de um objetivo principal, um objetivo geral principal, que é promover acessibilidade, promover inclusão e, com isso, a gente ter um serviço educacional de melhor qualidade, de modo progressivo,
as pessoas que são, para todos os fins de direito, pessoas com deficiência. Então, o público assistido diretamente pelo NAPNE é o mesmo público que é assistido diretamente pela Lei 13.146 de 2015. Esse público ele inclui todos os que estão citados na portaria, que é uma portaria de regulamentação da criação dos núcleos, na verdade uma resolução do CONSUP. A gente tem uma resolução número 50 do CONSUP, que é um conselho superior do IFCE, e essa resolução de 2015, ela institui a criação dos NAPNES. E ela foi posteriormente, 3 anos depois, em 2018, ela foi atualizada. Então trouxe mais algumas questões, mas não deixou de considerar a relevância da primeira, que foi a resolução 50 de 2015, agora acrescida por alguns informes que tem na resolução de 2018, resolução 64. E nessas resoluções consta que o NAPNE, o Núcleo de Acessibilidade, ele está voltado a assistir às demandas apresentadas por pessoas que sejam, para todos os fins de direito, pessoas com deficiência. Contudo, na portaria, no texto da portaria, não vem diretamente como vem no termo da lei, mas é o mesmo contexto. Então, na portaria traz contextos de pessoas com deficiência física motora, contextos de ciência visual, pessoas com deficiência intelectual, pessoas com transtorno do espectro do autismo e pessoas com altas habilidades e superdotação. Acho que não esqueci de nenhum, tá? Mas, de modo prático, além desses contextos, todos os outros que, para fins de direito, sejam pessoas com deficiência, são assistidos pelo NAPNE. E de modo prático, tá? Aqui isso é o modo formal que está nos documentos, mas e de modo prático? De modo prático, qualquer estudante que traga alguma demanda para mim e para outros colegas do NAPNE, a gente tenta abraçar, a gente tenta assistir. Porque nós somos NAPNE, mas antes de ser NAPNE, nós somos IFCE. Então, todo aluno, todo servidor da instituição, ele pode contar efetivamente conosco. Então, quando chega, por exemplo, um contexto de pessoa com TDAH. TDAH é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Não é um contexto de deficiência para todos os fins de direito. Não é contexto de deficiência. Mas existem legislações, existem leis que falam também sobre a necessidade de adaptação para essas pessoas. Então, se um estudante com TDAH chega aqui no NAPNE, ainda que não tenha essa previsão, tá para mudar e vai ter essa previsão em documentos que estão para sair. Mas como não está em documentos anteriores, eu não vou ter essa questão documental, mas eu tenho algo maior, que é a necessidade de promover a equidade. Então, se esse aluno tem dificuldade em uma determinada área, a gente tenta abraçar também. Outros transtornos de aprendizagem, contextos de dislalia, dislexia, desortografia, todos esses demandam alguma adaptação, podem demandar adaptação? Sim. Tá? E a gente vai estar sempre pronto para buscar. Chega-se um outro contexto, por exemplo, de saúde mental relacionada à síndrome do pânico ou à depressão. Esses contextos, a princípio, eles não estão inseridos na linha de atuação direta dos NAPNES. Está inserido de um modo mais claro no contexto de atuação da saúde, da psicologia, correto? No entanto, como servidores que somos da instituição, qualquer aluno que chegue também com essas demandas, nós vamos saber encaminhar para os setores que têm maior propriedade para melhor atendê-los, mas também continuar numa oitiva, num atendimento, que vocês, como meus queridos estudantes, sabem que a gente tem com todos. Tá? Então, é buscar atender a todos, cada um na medida daquilo que eles demandam. Então, se eu tiver um estudante que fala, não, professora, estou precisando de nenhum apoio, tá ok, estou surfando aqui no IFCE, nas disciplinas todas, tá tudo ok, os aparatos, a estrutura física, a estrutura pedagógica, tá tudo ok, que bom, que ótimo. Agora, esse aluno também pode nos ajudar a perceber se está tudo ok, se está tudo ótimo para todos. Porque a nossa ideia é construir
educação para todos. Então pode estar tudo ótimo para mim, mas eu posso perceber que para o meu colega não está. E aí eu posso chegar lá na professora Luciene, na professora Manu, no professor Milton, na nossa colega Marcília, técnica administrativa, na nossa colega Isalete, nossa colega Jamila, e em vários outros membros participativos do NAPNE, Fran, temos vários, né? Não vou ficar citando aqui que nós temos vários membros muito participativos, professor Fabrício, professor Fernando. Podemos chegar em qualquer um deles e comentar, olha, estou percebendo que isso aqui não está legal para minha colega tal, que isso aqui, essa rampa aqui não está acessível, que a inclinação aqui é muito grande. A gente pode tentar mudar isso? Podemos, precisamos do quê? Recurso financeiro. Muitas vezes, principalmente nos últimos anos, isso chegou de um modo insuficiente. Que façamos projetos e buscas para que cada vez mais a instituição receba fomento financeiro necessário para que a gente providencie essas adaptações. Agora, lutar para que elas tenham é um dever de nós todos e a gente está aberto para essa luta. Tendo ou não recurso, é prioridade. Então, se não tiver recurso, a gente tem que conseguir modos para pressionar outros órgãos para que esse recurso chegue, tá? Para que a gente atenda de modo adequado a esse estudante. Então, a prioridade é grande, né? Você perguntou qual que é o principal objetivo, acho que eu falei bastante. Mas é esse, é servir e melhor atender também esse estudante que é pessoa com deficiência, que nessa sociedade capacitista, preconceituosa, foi muitas vezes deixado para depois do depois do depois. Então que agora ele venha para antes do antes, que é o contexto de prioridade. Tá? Então todos nós estejamos atentos, meu querido estudante, pessoa que me ouve, vamos somar nessa luta, tá? A gente fala nos contextos, né, de origem africana, é muito comum a gente falar da importância das aldeias, né, para acolher as pessoas, que todos nós, toda criança, todo adolescente precisa de uma aldeia para acolher. Para as pessoas que são, para todos os fins de deficiência, pessoas, aliás, para todos os fins de direito, pessoas com deficiência, é muito comum que essa aldeia seja muito restrita, que ela seja muito negligenciada, tá? Então, façamos o possível para ser parte dessa aldeia, para somar em atendimentos, em assistências, para que as pessoas tenham todas elas direito ao acesso à educação, também à saúde, para que a gente possa estender esse entendimento para todos os espaços e construir assim uma sociedade melhor para nós todos. Obrigada pela oportunidade de falar e um grande abraço a todos, um abraço fraterno a todos.